Oi, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje, então, a gente finaliza o tema da globalização, tá? E semana que vem, a gente já começa os blocos econômicos. Eu já vou deixar um aviso que eu utilizo um livro didático de 2012, tá? E nenhuma informação que eu coloquei nessa aula veio de mim. São todas retiradas do livro e praticamente quase um copia e cola, tá? Por que eu tô falando isso? Porque vai ter algumas opiniões ali que para muitos pode soar como um ataque ao atual governo nosso. Porém, eu não tenho culpa se a gente vai estar acabando falando, a gente vai falar sobre neoliberalismo e essa é a posição sociopolítica do governo, tá? Então eu já deixo esse adendo para nós. Com relação ao Estado, como que foi a posição dos governos, dos países, enfim, dentro dessa globalização, tá? Dentro do sistema capitalista, eles acabavam tendo que assumir diversas funções para o próprio sistema funcionar, que é o que a gente chama pela manutenção do mesmo, tá? Então, quais que eram essas funções? Manter a legislação, ou seja, as leis e a ordem do país, ou seja, fazer as leis, reformular elas mediante o avanço da sociedade e garantir que elas sejam cumpridas. Depois, eles também tinham como função preservar e proteger a propriedade privada, que é um pilar do capitalismo, tá? Sobre as diferenças entre grupos sociais e grupos econômicos. O Estado deveria resolver os conflitos, então, entre pobres e ricos. Era sempre o governo que tentava intermediar essa diferença de conflito, o conflito gerado pelos diferentes objetivos deles, tá? As fronteiras do país, tanto as físicas quanto as políticas, também é o Estado que deve proteger. As regras comerciais e econômicas, ou seja, como que vai funcionar as transações, a moeda, as exportações, importações e tudo mais. E também, por conta disso, as relações políticas, tá? Basicamente era isso. Porém, como a gente foi avançando no sistema, os países acabaram assumindo mais funções. A primeira função que a gente cita aqui é a função de empresário. Então, o Estado acabou desenvolvendo empresas estatais, principalmente no setor de infraestrutura, que é o setor de produção de indústria base e de, vamos colocar, produção de rodovia, extração de minérios e tudo mais. Dentro do Brasil, quais empresas estatais que a gente pode ter? De extração, por exemplo, a de petróleo. A gente tem a Petrobras, a gente tinha até um tempo atrás a Vale, que ela acabou sendo privatizada, se eu não me engano, tá? Uma empresa estatal que a gente tem, que é a prestação de serviços e está na mira de ser privatizada, é os Correios. Então, isso é uma função que o Estado acabou assumindo, tá? Outra função que o Estado assumiu, a construção de rodovias, ferrovias, viadutos, enfim. Infraestrutura para circulação de mercadorias, pessoas, serviços e produção de energia elétrica, enfim, tudo. Hoje, pelo menos na parte de rodovia, o Estado acaba construindo e depois passa a manutenção para uma empresa de iniciativa privada. Então, o gasto principal vem para o Estado e depois o lucro em si, com pedágio e tudo mais, já sabe para onde vai, né? Em algumas empresas, o Estado acaba comprando ações, principalmente quando elas estão em risco de falir. Isso é uma forma do governo injetar dinheiro nessas empresas e evitar que elas abram falência e, consequentemente, aumente os índices de desemprego. O sistema de aposentadoria, pensão, de seguro-desemprego, enfim, qualquer seguro social, também acabou sendo levado para a alçada do Estado. A circulação da moeda também, a impressão de moeda, fica tudo a critério deles. Empréstimos com juros baixos, financiamento, o Estado acabou também assumindo esse papel. Até então a gente tinha os bancos privados, porém depois começam a surgir os bancos nacionais. E também a controlar e estipular as taxas de juro que esses bancos vão controlar, vão estipular. Não só os bancos estatais ou federais, mas também os bancos particulares, tá? Então, isso daqui vai meio que ser visto como um paralelo geral. Porém, se a gente for ver numa linha do tempo, a gente vai ver que até na década de 1980, o papel do Estado ele sofre vamos colocar, muitas críticas e ele tem que ser reformulado. Por que ele vai sofrer isso? Por conta das crises econômicas e desse déficit público. O Estado arrecada um valor X, porém ele gasta Y, que é superior. Então, tipo assim, você ganha um tanto, mas gasta mais do que você ganha. E aí você fica com dívida, que é o que o Estado faz, tá?
Então, qual que foi a medida que foi induzido, tanto pelo Fundo Monetário Internacional quanto pelos países desenvolvidos, numa maneira geral? Do Estado não interferir na economia e deixar que as grandes empresas fizessem isso. Além disso, era para eles diminuírem os impostos, principalmente das empresas, e controlar muito os gastos / investimento em setores sociais. Aí entra saúde, educação, moradia e previdência. Alguma semelhança com o governo atual? Não sou eu que estou falando, foi o livro. Enfim, essa ideia, ela é conhecida como neoliberalismo, que nada mais é do que uma repaginada do liberalismo econômico lá do século XVII, cunhado pelo Adam Smith, que pregava que a roda do mercado iria girar sozinha. Então, as próprias pessoas que compunham o mercado fariam ele girar e não precisaria de intervenção do Estado. Quando acabou o liberalismo? 29, com a crise de 29. Depois o Estado, para sair dessa crise, passou a intervir na economia e tudo mais, e aí 1980 a gente volta para a mesma ideia, só que aí com um novo nome, neoliberalismo, tá? Então qual que era a ideia desse neoliberalismo? Qual que eram as concepções deles? Primeira concepção, o Estado vai intervir pouco na economia, vai eliminar barreiras de comércio internacional, atrair investimentos, privatizar as empresas públicas e manter o equilíbrio fiscal. Então basicamente você arreganha o seu país, deixa todo mundo entrar e você tenta controlar a inflação, a taxa de câmbio e tudo mais. Ponto final, só isso. Tem alguma empresa que gera lucro para o seu país, você privatiza porque nada que é público presta. Você deixa para a iniciativa privada que é só ela que vai fazer com que funcione, tá? Essa é a ideia deles. Segunda premissa. Não é papel do Estado extrair petróleo ou minérios, administrar refinarias, siderúrgicas, nem qualquer outro tipo de atividade econômica. A produção de mercadorias é papel de empresas particulares. Eu estou tirando isso do livro, tá? Então, eu copiei e colei do mesmo jeito. Basicamente, o neoliberalismo ele prega que tudo tem que ser privatizado. E aí eu já vou chamar a atenção para um caso que é muito comum, principalmente em crise econômica. E aí associa com a charge que está do lado, que empresas privadas, sempre que tem uma crise, sempre que está à beira da falência, elas acabam recorrendo aos governos para injetar dinheiro e elas não falirem. E aí você fica, tipo, pro neoliberalismo, a gente não tem o Estado intervindo, mas de repente, a hora que a água bate na bunda, você precisa do dinheiro do Estado. Então, por isso a charge ali, que faz até uma brincadeira com a gramática, né? Que, por exemplo, quando as ações estão gigantescas, basta de intervenção do Estado. Ou seja, deixa todo mundo fazer o que quiser. De repente, quando começa a cair, ou seja, a crise, basta a intervenção do Estado. Ou seja, a gente só precisa dessa intervenção do Estado para a gente se recuperar. E depois fica Deus dará. Terceira concepção do neoliberalismo. Cabe ao Estado estimular a pesquisa tecnológica para apoiar a iniciativa privada, assegurar a estabilidade econômica e facilitar o livre funcionamento. Em tese, o Estado vai lá, financia a pesquisa, gasta milhões com faculdade, pesquisadores, laboratório, e quem beneficia disso? A iniciativa privada, tá? Então, fica aí essa questão também. Quarta premissa. Os direitos trabalhistas devem ser revistos e restringidos. Acho que aconteceu isso nesse governo, né? Pois acabam inibindo a contratação por parte das empresas. Gastos elevados com mão de obra acabam sendo repassado para o preço dos produtos que perdem competitividade no mercado internacional. Eu já vou falar que isso é a maior falácia do mundo, tá? É quando você pega uma meia-verdade e transforma ela numa verdade. Por quê? Porque todo mundo sabe que o salário do trabalhador, ele não é repassado no produto final. E o lucro que vem da mercadoria, ele é retirado do trabalhador, ele não é retirado da venda do produto final. Isso se chama mais-valia, já vimos em aulas anteriores. Então, você alegar que é por conta do preço da mão de obra que você consegue, não. A ideia é, quanto mais pouco ou quanto mais baixo o valor do salário, mais pessoas você emprega e mais coisas você produz. Sua taxa de lucro vai aumentar porque você tem mais mercadoria para vender, não porque você está pagando mais ou menos para o funcionário, tá? Então isso daí é uma inversão de valores, inversão de lógica, para favorecer, obviamente, o pessoal da grana, né? Sexta premissa. O sistema de proteção social, seguro-desemprego, aposentadoria e outros, devem ser reestruturados de modo a contribuir para a redução do déficit público.
Déficit público, novamente, o Estado arrecada um tanto, e depois gasta tanto. Se a balança, se a conta não fecha, ou o Estado ganha dinheiro, ou ele fica devendo, tá? E aqui, basicamente, o Estado tem que reformular tudo, por exemplo, a reforma da Previdência, onde você vai diminuir os gastos públicos. Porém, você precisa lembrar que o Estado não tira esse dinheiro. Esse dinheiro é descontado do nosso salário. Então, em tese, não é para estar dando prejuízo. Se está dando prejuízo é porque tem alguma coisa de errado acontecendo dentro desse sistema. E não é a nossa participação. Qual é a ideia? Você diminui todos esses valores que o Estado paga para sobrar mais dinheiro para o Estado e ele acabar investindo no setor privado, tá? Ou você diminui tanto isso, você sucateia tanto esse setor que vai ficar inviável. E aí, ao invés de você pagar a aposentadoria pelo Estado, você paga uma aposentadoria particular pelos bancos. E aí quem lucra? As empresas privadas, tá? E por último, as despesas do Estado em setores sociais como saúde, educação e etc. não devem ser muito altas para que os impostos cobrados das empresas e depois das sociedades como um todo não sejam elevados. Aí aqui, obviamente, de lado já coloquei uma imagem do protesto, não é brasileiro, tá? Se eu não me engano, eu acho que ele é espanhol ou de alguma cidade que fala essa língua. Não vou lembrar agora de onde eu tirei, mas dá pra ver nitidamente na faixa o que tá escrito queremos saúde, ou queremos saúde. Essa ideia de saúde pública gratuita, ela é uma medida social, tá? É muito pautada por governos que tendem à esquerda. Um governo neoliberal jamais vai financiar ou vai querer manter um sistema que gera uma despesa enorme. Por conta do quê? Se a ideia é você passar tudo para a iniciativa privada, educação e principalmente a saúde também vou passar para iniciativa privada. Pô, pensa quantos planos de saúde de iniciativa privada existe. Quantos políticos são financiados por esses planos de saúde. Então, você começa a fazer uma associação de uma coisa a outra e entende um pouco de por que o atual governo é tão neoliberalismo, tá? Isso tem a ver um pouco com as relações que aquele vídeo que eu indiquei semana passada traz a origem das coisas. Onde você tem empresas gigantescas, maiores que governo, que financiam a campanha desses políticos, e esses políticos organizam e montam leis que vai favorecer essas empresas. Neoliberalismo basicamente é isso, tá? E aí, qual que é a consequência do neoliberalismo? Vários estados acabaram aderindo a isso. O Brasil foi um deles, porque era a ordem, era o negócio do momento, e perdeu completamente o controle da sua economia e da sua fronteira, tá? Por quê? A partir do momento que você abre sua fronteira, você está falando para todo mundo vir, colocar suas empresas, usar e abusar de você. E aí, quem tem mais tecnologia, quem tem mais capital, quem tem mais capacidade de desenvolver, vai vir e vai usar você da forma que quer. E foi o que aconteceu com o Brasil. Qual que é a consequência maior? Os países vêm, plantam suas empresas, dão migalhas pra gente e levam quase tudo para lá. Então, aumenta a desigualdade social e econômica entre esses países por conta de uma maior capacidade de produção dos desenvolvidos perante aos emergentes ou aos subdesenvolvidos, tá? E aí, até onde que vai cunhar esse neoliberalismo ou o que ele vai acabar levando? Qual foi uma grande consequência dele? Porque o neoliberalismo está presente até hoje. Em 2020 a gente tem um governo neoliberal no Brasil. A última crise, e também uma das maiores que a gente já teve, é a de 2007, que foi conhecido como o boom da bolha imobiliária, tá? Ela começou nos Estados Unidos, mas por conta da globalização ela acabou se espalhando e como o governo dos Estados Unidos tinha essa concepção de que não vou intervir na economia, por conta do neoliberalismo, acabou ocasionando ela, tá? Lembra de 29? As fábricas produzindo, o governo não parou a produção, não interviu, não fez nada e deu aquela crise gigantesca? Mesma coisa. Qual que foi a ideia? Por que é chamado de boom da bolha imobiliária? Simples. Desde o ano 2000, o governo diminuiu muito as taxas de financiamento. Então, todo mundo estava financiando imóveis, criando hipotecas e tudo mais por conta dos juros baixos. Quem já tinha financiamento estava refinanciando isso por conta dos juros baixos, acabava sobrando dinheiro. Uma vez que você fazia umas parcelas em um valor,
Você renegociava e esse valor caía. E aí, ou o banco te devolvia o que sobrava, ou você pagava menos. E aí sobrava mais dinheiro para você, tá? Nesse mapinha aqui, vocês podem perceber a taxa de crescimento do PIB em 2009, 2 anos depois do estouro dessa bolha. E aí vocês podem ver que os países mais verdinhos foram os que cresceram mais ou menos, e os que estão em laranja, marrom, foram os que menos cresceram nesse período, tá? Isso tudo é decorrência da crise. Agora vamos para esse esquema aqui, que ele resume basicamente essa crise. Então a gente tinha a valorização dos imóveis, porque com a taxa de financiamento baixa todo mundo queria comprar imóveis, então o valor subiu. O pessoal renegociando a dívida, sobrava uma grana. O que você vai fazer com o dinheiro que sobra? Usava para consumir bens, tá? Pega o dinheiro da poupança também e acabou. Foi todo mundo começar a gastar grana. O que acontecia com essas dívidas dentro do banco? Essas hipotecas, esses financiamentos que foram feitos. O banco criou títulos de crédito e vendeu esses títulos de crédito. Então é assim, olha, eu tenho essa conta, fulano vai me pagar 100 mil dólares daqui 20 anos. Eu te vendo por 80 mil dólares agora e daqui 20 anos você recebe 100. Parece uma loucura, mas as pessoas compram esses títulos de dívida, tá? É comum isso dentro do mercado de ações. Então, o banco tem o financiamento, cria títulos desse financiamento e vende. E aí, outros bancos e outras agências de crédito e seguro compram esses títulos. E eu não estou falando só dos Estados Unidos, eu estou falando do mundo inteiro acaba comprando esses títulos, tá? E aí, eles vão criar um segundo título em cima do primeiro. Então você tinha o financiamento, que iria ser pago por uma pessoa física, o primeiro título que o banco criou e vendeu, e o segundo título que essas agências de seguro criou e vendeu para qualquer outro tipo de pessoa. E isso espalhou pelo mundo inteiro, tá? E aí o que vai acontecer? Todo mundo gastando, todo mundo fazendo financiamento, dinheiro rodando, o nível de consumo dos Estados Unidos subiu. Quando sobe o nível de consumo, obviamente aumenta a inflação. A inflação aumentou, o governo, para controlar ela e controlar a entrada de grana, aumentou os juros. Aonde que esses juros vai refletir? Além de no preço das coisas, reflete na taxa de financiamento. E esses financiamentos de imóveis, eles tinham os juros flutuante. Então não é, por exemplo, você vai na Casas Bahia hoje, compra o negócio a 10 vezes a juros de 10%. Esses juros, ele pode ser de 3,5 ao mês, pode ser de 4, varia conforme a inflação. Se a inflação diminui, você paga menos, se ela aumenta, você paga mais. É uma roleta russa. E essa situação era dessa roleta russa. Como ninguém imaginava que ia estourar a inflação, estava todo mundo fazendo. Resultado, o governo aumentou os juros, ferrou com todo mundo. Os financiamentos explodiram de valor e ninguém conseguiu pagar. Então aí, as pessoas que financiaram a casa, por conta da alta dos juros, não conseguiu pagar, ficou todo mundo caloteiro. Os bancos que tinham aqueles títulos não receberam o investimento. Quem comprou os títulos, seja o primeiro ou o segundo título, não recebeu dinheiro nenhum e acabou ficando com papel sem valor. E aí, consequentemente, com essas pessoas endividadas, cancela toda a cadeia de consumo. Essas cadeias de consumo, como parou tudo? As fábricas param de produzir, as pessoas param de comprar, as pessoas param de trabalhar, ou pega férias ou é demitida, e gera um desemprego em massa. Desse desemprego, você vai ter dinheiro para conseguir gastar? Não, mais fábricas paradas, mais desemprego. Então isso acabou virando um efeito dominó e um ciclo vicioso que acabou gerando essa crise que se irradiou para o mundo todo, tá? Por isso, inclusive, que eu coloquei essa charge das bolsas caindo. Porque basicamente foi isso. A bolsa de Nova York caiu e, em consequência, ela levou quase que o mundo todo. Aqui no Brasil, não foi tão grave essa crise. A gente tinha um governo bem protecionista. Poucos setores foram afetados, era mais os setores das multinacionais, que vendiam e trabalhavam muito com exportação. Mas, se não me engano, o governo, se não me engano, era do Lula, depois entrou o da Dilma. Eles acabaram controlando pouco bem isso. Lembro que, inclusive, uma frase bem conhecida do ex-presidente era que essa crise é uma marolinha para o Brasil, tá? Das estratégias. O governo, não só Estados Unidos, mas através do mundo inteiro, injetou trilhões de dólares em bancos privados
para tentar salvar esses créditos e evitar que essa crise colapsasse com o capitalismo, tá? Consequências dessa grande crise. O G20, o grupo de 20 países mais ricos do mundo, tá? Eles acabaram fazendo uma reunião, se não me engano, em 2009, e dentro dessa reunião foi pontuado que ele era necessário que os estados fiscalizassem o sistema financeiro interno, o Fundo Monetário Internacional ampliasse os seus recursos e os países emergentes participassem mais dentro das administração, dentro da tomada de decisões do mundo, tá? E aí, em 2012, no México, numa reunião que teve, foi assinado esse compromisso dos países emergentes participarem mais, mediante a entrada deles com recursos no FMI. Então, inclusive, eu coloquei essa notícia aqui, onde a gente tem o BRICS, Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul, que forma esse grupo dos 5 maiores emergentes do mundo, afirmando esse compromisso de que vai injetar mais grana no FMI, vai aumentar sua participação, mas em contrapartida eles também querem ter mais voz ativa dentro desse órgão, tá? E aí, consequência a nível geral, o sistema capitalista obviamente estava desregulado, o neoliberalismo foi colocado em xeque em muitos lugares por conta de que o principal pilar dele, ou um dos principais, foi abalado, que era a questão da fiscalização governamental. Se a ideia é o Estado não intervém na economia, a partir do momento que o Fundo Monetário Internacional, que regula a economia do mundo, fala que os países precisam fiscalizar, é um tiro no pé do neoliberalismo, tá? E aí, para regular um pouco do déficit dos governos, volta a cobrança de impostos, surgem alguns impostos novos, ou eles se tornam maiores, tá? E também volta o investimento em setores sociais, educação, saúde, infraestrutura, uma para gerar emprego e outra para acudir toda essa população que acabou ficando na linha da miséria, tá? Isso não acaba em 2012, em 2007, perdão, ela vai estender por muitos anos, para vocês terem ideia, a Grécia está até hoje sofrendo com essa crise. E de 2010 a 2012 é basicamente o pior momento dessa crise, onde tem o aumento do déficit orçamentário dos países, tem, por exemplo, a formação dos PIGs, aliás, que é um grupo de países dentro da União Europeia, aí é a Grécia, a Irlanda, Espanha, Portugal e Itália. E, para vocês terem ideia, esses países estavam tão ferrados que a dívida da Grécia, o déficit público deles, era 165% maior que a produção interna bruta. Ou seja, tudo que ele podia produzir num ano não iria pagar a dívida dele. Ele teria que produzir durante 2 anos para pagar a dívida de um. Então já dá para perceber a bola de neve que virou isso. Estados Unidos, quem criou tudo isso, teve consequências? Teve. Pela primeira vez na história, ele foi rebaixado numa taxa, ou numa tabela que eles têm, de confiança para investimentos. E aí, consequentemente, isso acaba sendo um tiro no pé deles, tá? Até o fim de 2012, alguns países do PIG, Grécia, Irlanda e Portugal, acabaram aceitando a Troika, que é um pacote de salvamento econômico criado pelo FMI, União Europeia e o Banco Central Europeu, que é um banco da União Europeia, tá? Só que esse pacote, ele previa a injeção de milhões de dólares dentro do país para acudir essa inflação, para acudir a crise, mas para o país poder ter acesso a esse dinheiro, ele precisaria fazer cortes gigantescos, que é o que a gente chama de austeridade. Aonde seriam feitos esses cortes? Em programas sociais. Então, saúde, educação, aposentadoria, iria ter que mexer no salário mínimo, derrubando ele, seguro-desemprego, iria reformular completamente isso. E aí, obviamente, tem toda aquela questão de manifestações, principalmente em Portugal e Grécia, onde a população, grande parte dela, era completamente contra a Troika. Esse mapinha aqui, é um gráfico, aliás, dá para vocês terem ideia de como estava a dívida da Grécia em 2012 e quais eram as previsões, caso ela aceitasse a Troika. Então, se ela recebesse esses 130 bilhões de injeção de dinheiro, no pior cenário, em 2020 ela teria uma dívida de 160 mil,
No melhor cenário, só de 120 mil. Então ela iria diminuindo essa crise, tá? E aqui a gente tem uma notícia mais atual, de 2019, onde pontua que Portugal foi um dos países que conseguiu se recuperar com o menor índice de desigualdade entre aqueles que aceitaram a Troika, tá? Por favor, abra essa matéria, dê uma olhada, é um tema de atualidade extremamente importante. E, dentro de tudo isso, a gente também não poderia falar que a globalização ela não é uma coisa cristalizada que não possui críticas, tá? Possui e muitas. Dentro dessas críticas, a gente tem diversos grupos espalhados por todos os setores sociais que fazem protestos e defendem o fim ou a reformulação desse sistema que acabou se instaurando, tá? O ápice disso foi no século XX, ou melhor, o estopim foi no século XX, quando estava a Organização Mundial do Comércio organizou a Rodada do Milênio em Seattle, e esses grupos acabaram se reunindo e fazendo inúmeros protestos, tá? Aqui tem duas notícias para vocês lerem a respeito, que foi da onde eu tirei inclusive essas imagens. E aqui, só para vocês terem ideia quais são os setores e o que eles defendem, a gente tem o setor dos ambientalistas, que pontuam que essa globalização trouxe inúmeros problemas ecológicos e só vai agravar eles. Exemplo disso, esgotamento do petróleo, aquecimento global, efeito estufa, aliás, efeito estufa está com o aquecimento global, o buraco da camada de ozônio, extinção de espécies, aquecimento ou branqueamento dos corais, enfim, inúmeros, tá? Os reformistas, eles já pedem por uma globalização mais humana. Aí, diversos setores, que entraria muito a desigualdade social e econômica entre as classes. Eles fazem manifestações contra a elite financeira, que é o movimento de Occupy Wall Street, que é um prédio importante, prédio é uma rua, não vou lembrar agora, mas enfim, é um local muito importante de acionistas da elite dos Estados Unidos. Os sindicatos, eles pregam pelo direito dos trabalhadores, que dentro dessa globalização e com aquela nova DIT que a gente trabalhou, você percebe que eles acabam sendo deixados de lado, para não falar que eles são rasgados, jogados no lixo, tá? Os nacionalistas, eles defendem que essa globalização acaba com a identidade nacional, e por isso você precisa de uma economia mais nacional, mais voltada para a produção interna. As minorias negras e indígenas, eles pedem o fim da discriminação dentro desse contexto de globalização, dentro da xenofobia formada. E o MST, Movimento dos Sem Terras, que não é exclusividade do Brasil, por favor, reforma agrária não existe somente aqui, pregam por essa pauta, tá? Para fechar isso, tem 7 exercícios, por favor, façam. E na monitoria a gente conversa aí sobre eles e tira qualquer dúvida, tá? Tchau, tchau, gente, e até semana que vem. Até a noite, aliás.